noite escura, vento frio, passos ecoam pelas ruas iluminadas por lanternas de abóboras. Crianças fantasiadas batem de porta em porta, pedindo doces, mas por trás das risadas e das fantasias coloridas, existe uma história muito mais antiga, feita de rituais, lendas e segredos que atravessaram séculos. Hoje, vamos mergulhar nos mistérios do Halloween. Prepare-se para descobrir o que se esconde por trás dessa noite de sombras e encantos. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever aqui no Arquivos Ocultos e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum dos segredos que revelamos por aqui. O Halloween tem raízes profundas na cultura celta, em um festival chamado Samhain, celebrado no fim de outubro, marcava o fim da colheita e o início do inverno. Para os celtas, essa era a época em que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava mais fino. Espíritos poderiam atravessar trazendo mensagens ou assombrações. Para afastar essas presenças, grandes fogueiras eram acesas e oferendas eram deixadas para agradar os mortos. Quando o cristianismo se espalhou pela Europa, a Igreja tentou transformar o Samhain em algo mais aceitável. Assim nasceu o Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. A véspera, chamada All Hallows Eve, acabou se transformando no que conhecemos hoje como Halloween. Cada símbolo do Halloween carrega uma história. As abóboras iluminadas, por exemplo, vêm da lenda de Jack Allantown. Jack era um homem astuto que enganou o diabo várias vezes. Condenado a vagar pela eternidade, ele carregava apenas um pedaço de carvão dentro de um nabo oco para iluminar seu caminho. Quando a tradição chegou à América, os nabos foram substituídos por abóboras, mais abundantes e fáceis de esculpir. As fantasias também têm origem sombria. No Samhain, acreditava-se que vestir-se como espíritos confundia as almas errantes, evitando que elas reconhecessem os vivos. Hoje, as fantasias se tornaram diversão, mas a essência do disfarce ainda ecoa. E o famoso doces, ou travessuras? Esse costume nasceu na Idade Média, quando pessoas pediam bolos de alma em troca de orações pelos mortos. Com o tempo, virou brincadeira infantil, mas ainda guarda a ideia de troca entre vivos e mortos. Entre todas as figuras que rondam o imaginário do Halloween, nenhuma desperta tanto fascínio e temor quanto a bruxa. Sua imagem é inconfundível. Chapéu pontudo, vassoura, caldeirão borbulhante e uma risada estridente que ecoa na noite. Mas por trás dessa caricatura popular, existe uma história muito mais sombria, marcada por perseguições, crenças ancestrais e segredos que atravessaram séculos. A origem das bruxas remonta a tempos antigos, quando mulheres, e em alguns casos homens, eram guardiãs de saberes ocultos. Conheciam as ervas, dominavam técnicas de cura, ajudavam em partos e rituais agrícolas. Eram chamadas de curandeiras, parteiras, sábias da aldeia, mas em uma época em que o inexplicável era facilmente associado ao sobrenatural, esse conhecimento despertava medo. Na Europa medieval, o medo do desconhecido se intensificou. Epidemias, guerras e crises de fome levaram comunidades inteiras a buscar culpados. E muitas vezes, o dedo acusador recaía sobre mulheres diferentes, independentes ou simplesmente mal vistas pelos vizinhos. Assim, nasceram as caças às bruxas. Entre os séculos XV e XVII, milhares de pessoas foram julgadas e executadas sob a acusação de bruxaria. A Inquisição e tribunais civis espalharam o terror. Bastava uma colheita fracassar, uma criança adoecer ou um animal morrer de forma misteriosa para que alguém fosse acusado de pacto com o demônio. As confissões, quase sempre arrancadas sob tortura, alimentavam ainda mais
o medo coletivo. Mas o que realmente se acreditava que as bruxas faziam? Diziam que se reuniam em sabás, encontros noturnos, em clareiras ou montanhas, onde dançavam em torno de fogueiras, invocavam espíritos e realizavam pactos. Acreditava-se que voavam em vassouras, ungidas com ungüentos mágicos feitos de ervas alucinógenas. O caldeirão, símbolo clássico, representava a mistura de ingredientes secretos capazes de curar ou envenenar. O gato preto, inseparável companheiro das bruxas, também carrega sua própria carga simbólica. Em muitas culturas, era visto como animal de proteção espiritual, mas na Idade Média passou a ser associado ao mal, considerado um disfarce do próprio demônio ou um espírito familiar que auxiliava a bruxa em seus feitiços. Até hoje, atravessar o caminho de um gato preto é visto por muitos como sinal de azar. Com o tempo, a figura da bruxa se transformou de mulher temida e perseguida, passou a ser também símbolo de resistência e poder feminino. No Halloween, sua imagem se mistura ao lúdico. Crianças se fantasiam de bruxas, caldeirões viram enfeites, e a vassoura se torna apenas um acessório divertido, mas a essência sombria permanece. Afinal, quem nunca sentiu um arrepio ao ouvir histórias de bruxas que rondam florestas, montanhas ou vilarejos? E não pense que essas histórias ficaram apenas no passado. Até hoje, existem relatos de lugares considerados amaldiçoados, onde se diz que bruxas ainda realizam rituais. Em algumas regiões da Europa, turistas visitam florestas e ruínas associadas a sabás lendários. No Brasil, o folclore também guarda ecos dessa tradição. Histórias de feiticeiras que vivem em matas, benzedeiras que curam com rezas e simpatias, e lendas urbanas que falam de mulheres misteriosas que aparecem em encruzilhadas. O fascínio pelas bruxas também se explica pelo seu simbolismo. Elas representam o medo do desconhecido, mas também a força do oculto, do proibido, do que escapa ao controle da sociedade. São figuras que desafiam a ordem estabelecida, que vivem à margem, que carregam consigo o poder de transformar. Talvez por isso, mesmo após séculos de perseguição, continuem vivas no imaginário popular. E no Halloween, quando o véu entre os mundos se torna mais fino, as bruxas voltam a ganhar protagonismo, seja como personagens assustadoras, seja como símbolos de liberdade e mistério. Elas continuam a nos lembrar que nem tudo pode ser explicado e que algumas forças preferem permanecer ocultas. Os fantasmas são talvez a essência do Halloween. Desde os tempos antigos, acreditava-se que no Samhain, o véu entre vivos e mortos se tornava mais fino. Espíritos vagavam pelas aldeias, buscando conforto, vingança ou apenas lembrando aos vivos que a morte está sempre por perto. Na Idade Média, histórias de aparições se multiplicaram. Monges sem rosto em mosteiros abandonados, damas de branco que choravam por amores perdidos, guerreiros que voltavam das batalhas para assombrar os campos onde caíram. No Halloween, os fantasmas simbolizam esse contato com o além. São o lembrete de que, por mais que tentemos ignorar, todos temos contas a acertar com o passado. E quem sabe, talvez, eles estejam mais próximos do que imaginamos. As abóboras iluminadas, conhecidas como Jack-o'-lantern, têm origem em uma lenda irlandesa. Jack, um homem astuto, enganou o diabo várias vezes, mas quando morreu, não pôde entrar nem no céu, nem no inferno. Condenado a vagar eternamente, recebeu apenas um pedaço de carvão em brasa, que colocou dentro de um nabo oco para iluminar seu caminho. Quando os imigrantes chegaram à América, trocaram os nabos pelas abóboras, mais abundantes e fáceis de esculpir. Assim nasceu o símbolo mais famoso
do Halloween. Hoje, cada abóbora iluminada é mais do que um enfeite. É um farol contra as trevas, uma lembrança de que o mundo dos vivos e dos mortos pode se cruzar a qualquer momento. O gato preto é um dos símbolos mais fortes do Halloween. Seus olhos brilhantes na escuridão sempre despertaram medo e fascínio. Na Idade Média, acreditava-se que eram companheiros das bruxas, espíritos familiares que ajudavam em feitiços. Alguns diziam que eram o próprio demônio disfarçado. Por isso, atravessar o caminho de um gato preto era visto como sinal de azar. Mas em outras culturas, o gato preto era protetor. No Egito Antigo, por exemplo, eram animais sagrados ligados à deusa Bastê. Até hoje, em algumas tradições, acredita-se que eles afastam espíritos malignos. No Halloween, o gato preto é a sombra silenciosa que observa, o guardião da noite, o mistério que caminha entre superstição e reverência. E claro, os fantasmas. No Halloween, histórias de assombrações se multiplicam. Muitos acreditam que, nessa noite, os mortos realmente caminham entre nós. Casas mal assombradas, vultos e vozes inexplicáveis são relatados até hoje. Alguns lugares se tornaram famosos por seus mistérios ligados ao Halloween. A mansão Winchester, nos Estados Unidos, é um labirinto de corredores e portas que não levam a lugar nenhum. Dizem que a herdeira da família construiu a casa para confundir os espíritos que a perseguiam. Na Escócia, o Castelo de Edimburgo é considerado um dos locais mais assombrados do mundo. Visitantes relatam sons de passos, vozes e aparições. E há também os relatos modernos. Pessoas que juram ter visto vultos, ouvido risadas infantis em casas vazias, ou sentido presenças estranhas justamente na noite de Halloween. Coincidência? Ou não, o Halloween é celebrado de formas diferentes ao redor do planeta. No México, temos o Dia de los Muertos, uma celebração colorida e alegre, onde famílias montam altares para homenagear seus entes queridos. Na Irlanda, berço do sol, ainda existem fogueiras e festas tradicionais que mantêm viva a ligação com os antigos celtas. No Japão, o Halloween ganhou força recentemente, com desfiles e fantasias extravagantes, especialmente em Shibuya, Tóquio. E no Brasil, existe o Dia do Saci, criado como contraponto cultural, valorizando o folclore nacional. Mas por que o Halloween nos fascina tanto? O medo é uma emoção poderosa. Ele nos coloca em alerta, acelera o coração, mas também nos diverte quando vivido em segurança. O Halloween é uma catarse coletiva, uma noite em que enfrentamos nossos medos de forma lúdica. É também um momento de conexão com o mistério. Mesmo em uma era de tecnologia, ainda sentimos arrepio ao ouvir uma boa história de fantasmas. O Halloween nos lembra que nem tudo pode ser explicado. Assim, o Halloween é muito mais do que doces, fantasias e festas. É um ritual ancestral que mistura medo e diversão, espiritualidade e brincadeira. Da próxima vez que você acender uma vela dentro de uma abóbora, lembre-se, essa chama não ilumina apenas a escuridão da noite, mas também os mistérios que atravessaram séculos. E quem sabe, talvez, enquanto você ouve este vídeo, não haja alguém ou algo observando você bem de perto. Bruxas, fantasmas, gatos pretos, abóboras. Cada símbolo do Halloween carrega séculos de histórias, medos e crenças. Juntos, eles formam um mosaico de mistério que continua a nos fascinar. E você, acredita que tudo isso é apenas folclore? Ou que ainda existem forças ocultas rondando na noite de 31 de outubro? Se você gostou dessa narrativa, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no Arquivos Ocultos. Porque aqui, cada semana,
um novo segredo é revelado. Até a próxima, se você tiver coragem.